Olá, pessoal. É uma alegria imensa estar com vocês de maneira presencial e também virtual. Estamos aqui no Teatro Hall, no Shopping Pátio Higienópolis, todos os sábados, em 2 cultos, às 11h e ao meio-dia. Para você que nunca veio até aqui, quando estiver em São Paulo, por favor, venha nos visitar. Alguns anúncios importantes. Se você desejar ajudar a manutenção e também no avanço dos trabalhos da comunidade, fica o nosso convite para vocês fazerem uma doação pelo Pix, pix@umlugarcomunidade.com.br. Também aqueles que desejarem ofertar, dizimar, fiquem à vontade em utilizar essa chave. Também um convite é o de vocês baixarem um aplicativo da comunidade que está lindo, 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 é uma maneira de estarmos conectados. Então, na loja de aplicativos do seu celular, você encontra lá um lugar comunidade. Também fica o convite para vocês nos acompanharem pelas redes sociais. Nosso Instagram, o nosso YouTube. Pelo Instagram, nós temos diariamente as reflexões do pastor Edson Nunes sobre o livro de Salmos. Imperdível. Às terças-feiras, 21h, temos a live de oração com a nossa querida pastora Keldan. Por lá vocês também têm acesso à agenda do Ministério de Famílias, dos encontros que acontecem. E também na bio do nosso Instagram, vocês encontram o link para terem acesso ao canal de WhatsApp. Então é uma maneira de vocês estarem por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa comunidade. E lá pelo site, umlugarcomunidade.com.br, vocês ficam sabendo em que lugares acontecem os pequenos grupos. Já são mais de 30 em todo o Brasil. Então fica o convite, acessem o site. E para aqueles que estão aqui em São Paulo, também lá no site, vocês encontram como participar do nosso coral. Hoje daremos continuidade na série sobre arrependimento e reparação com o pastor Edson Nunes. E antes disso, eu convido a todos para, neste momento, desligarem o celular, aqueles que estão aqui presentes. Não preciso nem desligar, só tirar o volume já é o suficiente, tá bom? Foi? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta comunidade, obrigado por este dia, pela vida e principalmente pelo teu amor. Peço de uma maneira especial por aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, que elas possam encontrar conforto em ti. Perdoe os nossos pecados, conduza o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. O amor do homem para com Deus é um amor que se reflete na relação do homem para com o próximo. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar o nome do Senhor, porque amar e servir a Deus é servir ao próximo. Vamos lá, vamos com a gente. Estende a mão
posso amar? Como posso amar e não agir? Meu compromisso, minha escolha. Hoje eu me levanto pra servir. Hoje eu me levanto pra servir. Como podemos dizer que amamos a Ele se nós não servimos uns aos outros, se não servimos uns aos outros em amor? E é assim que se estabelece a lógica no reino de Deus. A lógica no reino de Deus é aquela que a soberania dele é reconhecida a partir do mais bem-aventurada coisa, dar do que receber. Esse é o Deus que nós louvamos, esse é o Deus que nós servimos. E escolhemos servir a Ele e reconhecer a sua soberania no serviço ao próximo. Ele é o nosso Rei dos Reis. És meu Deus e meu Senhor, não há outro além de ti. Guarda-me, eu sempre confio em ti. És meu ouro, minha herança, meu tesouro de valor. Cobre-me com o teu escudo, minha alma se alegra em ti. A cada manhã eu contemplo tua glória. Rei dos reis, Criador do universo, soberano em majestade e poder. Neste altar venho hoje te adorar. Nada poderá calar minha voz.
mais maravilhosas que existem na experiência da relação com Deus é a ousadia que o homem tem em meio às lutas, aos sofrimentos e às circunstâncias. Ele ousar levantar a sua voz para clamar a Deus e pedir para que Deus intervenha. Eu não sei como foi a sua semana, mas se você clama por intervenção, Deus é capaz de ouvir você e intervir na sua vida e mudar a sua sorte. Além do universo, além do pensamento, Ele reina, Ele reina. Além do infinito, além da humanidade, Ele reina. Desfaz a injustiça, destrói o preconceito. Ele reina, Ele reina. A graça que me alcança é a graça que restaura. Ele reina, Ele reina. Além do universo, além do pensamento, Ele reina, Ele reina. Além do infinito, além da humanidade, Ele reina. Desfaz a injustiça, destrói o preconceito. Ele reina, Ele reina. A graça que me alcança é a graça que restaura. Ele reina, Ele reina. É Ele quem reina sobre essa igreja, amém? Ele reina, Ele reina. E a graça que me alcança é a graça que restaura. Ele reina, Ele reina. A graça que me alcança é a graça que restaura. Ele reina, Ele reina. Essa graça que trouxe você até aqui, que te alcançou, é a graça que restaura a sua vida, que renova as suas energias, que deposita em você as forças que você não tem e que você precisa para continuar. E é essa graça que ensina a gente também a não ficar com o nosso coração conturbado. É essa graça que ensina a gente a descansar e a confiar de que Deus é bom, é soberano, Ele é o nosso Rei dos Reis e Ele há de providenciar aquilo que a gente precisa. Eu não sei como é que foi a tua semana, o seu tempo, mas eu queria convidar você a descansar e a confiar em Deus, a confiar naquele que é a voz que guia o povo pelo deserto, que é o princípio e que é o fim de todas as coisas. Eu sou a voz que te guiou pelo deserto, sou o princípio e o fim. Ele é a força que te falta. Eu sou a força que criou o universo e toda a vida fez surgir. Sou eu quem faz o sol nascer, sustento a terra em minhas mãos. Eu sou o bom pastor e cuido dos meus filhos.
Jesus um dia disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Se você está cansado, se você precisa de alívio, você chegou ao lugar certo. Te amparo em meus braços, acalmo o teu coração. Confia e descansa em mim. Confia e descansa em mim. Confia e descansa em mim. e descansa em mim. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei, obrigado pelo descanso que o Senhor nos concede. Obrigado porque Cristo é o nosso descanso. Nos ajude a descansarmos nele, hoje e sempre. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, tudo bem? Prazer receber vocês aqui na comunidade que se reúne no Teatro Hall, no Shopping Pátio Higienópolis, aos sábados pela manhã. A gente está numa série muito bonita, mas muito difícil também. A série Arrependimento e Reparação. Uma série que vem já sendo gestada há um tempo, desde que a gente começa a falar de amor, de perdão, de seguir os ensinos de Cristo na sua essência. Essa é uma das nossas dificuldades enquanto seres humanos, é entendermos que não só os outros precisam se arrepender do mal que fizeram para nós, mas a gente também precisa se arrepender do mal que a gente fez para os outros. E como lidar com essa sequência de vida, de sofrer e de fazer sofrer, né? Essa série é baseada no livro da rabina Dania Ruthenberg. E, por sua vez, esse livro da rabina Dania é baseado nos ensinos de Maimônides, do grande rabino Maimônides. E eu digo para vocês que estão aqui, você que está em casa também assistindo, que, por favor, ouçam todos os sermões, né? Esses estudos que têm sido feitos têm sido maravilhosos. Não sei se vocês ouviram o pastor Marcelo falando, depois o pastor doutor Marcos Apolônio também. Mas são sermões assim que você sai meio choroso, né? Pro bem, né? Pro bem. Mas são histórias bonitas de arrependimento e de como superar a dor e a perda. E como se arrepender e reparar as coisas. E eu quero retomar com vocês hoje 2 temas, e a gente vai introduzir esses 2 temas e depois vamos continuar. Eu quero retomar com vocês a palavra techuvá, que é a palavra hebraica para arrependimento, que significa voltar para um caminho, né? Então você saiu de um caminho, techuvá significa voltar para um caminho, mas techuvá também significa voltar para um lugar. E a ideia de techuvá nesse sentido de arrependimento entre as pessoas significa voltar para a pessoa que você magoou, para a pessoa que você feriu, para a pessoa que você fez sofrer. Voltar para reparar aquilo que foi feito. E techuvá, de alguma maneira, se liga com outro conceito que ultimamente é muito famoso, que é o do kintsugi, que é aquela arte japonesa de restaurar as coisas que foram quebradas. Então ela até ficou famosa, mas quando você quebra um vaso, aí com fios de ouro e tal, aí você reconstrói aquele vaso. E essa arte japonesa, ela ensina pra gente de que as coisas que foram quebradas, elas nunca são refeitas igual. Elas nunca são iguais. Não é o mesmo vaso, é um novo vaso. Ele pode ser até mais bonito do que o vaso que foi quebrado,
mas é um vaso diferente daquele que existia, porque aquilo que foi quebrado não pode ser plenamente restaurado, né? Então, quando a gente fala de arrependimento e reparação, é basicamente a reconstrução de alguma coisa que foi quebrada, que significa que aquela coisa nunca vai ser igual. Ela pode ser nova, ela pode ser bonita, mas ela nunca vai ser igual. É uma volta que não é uma volta para um mesmo lugar, mas é uma volta, uma tentativa de volta para um novo lugar, um novo momento, um novo conceito. E quando a gente fala de arrependimento e reparação entre pessoas, ainda que seja na esfera privada, ainda que seja na esfera pública, de alguma maneira isso é mais natural para a gente, porque a gente se relaciona com pessoas, pessoas se relacionam com pessoas. Mas pessoas não se relacionam apenas com pessoas. Pessoas se relacionam também com instituições, organizações. Pessoas se relacionam também com a nação onde nasceram. Pessoas se relacionam com a empresa onde trabalham. Pessoas se relacionam com o clube que frequentam. Pessoas se relacionam com a academia que elas vão malhar. Eu não, obviamente. Pessoas se relacionam com restaurantes onde vão comer. Pessoas se relacionam com o banco onde tem conta. Pessoas se relacionam com a escola onde estudam, ou os filhos estudam. Então, nós constantemente estamos em relacionamentos com instituições. E alguns de nós têm relacionamentos que são até pessoais, afetivos com algumas instituições. Por exemplo, pessoas que torcem para times de futebol. Torcem de verdade, sabe? Vão no estádio, participam, tem grupo de WhatsApp. Eu conheço algumas pessoas que têm 50 grupos de um time específico aí. Que é um time pequeno, mas é um time. E a pessoa está sempre nesses grupos aí, trocando e falando de futebol. A pessoa tem um relacionamento afetivo com aquilo. As pessoas se manifestam sozinhas, viu? Se entregam. Mas a instituição não é uma pessoa, a instituição não tem uma cara, a instituição não é um ser, é uma entidade que não tem cara. E que não tem coração. Só que o relacionamento que a gente desenvolve com essas organizações, com essas instituições, com essas empresas, muitas vezes é um relacionamento afetivo. Como se aquilo fosse uma pessoa. E é por isso que esse relacionamento é desigual. Porque a instituição, a organização, é muito maior. É muito mais forte, tem muito mais dinheiro, tem muito mais pessoas envolvidas do que apenas você. Você é uma parte de uma engrenagem muito maior. E quando a instituição erra, é muito difícil culpabilizar alguém. E quando a instituição erra, é muito fácil dela ignorar o erro dela, porque afinal de contas é contra uma pessoa. E aí muitas vezes a instituição simplesmente passa por cima daquilo. A organização simplesmente passa por cima das pessoas. E as pessoas se sentem traídas, as pessoas se sentem abandonadas, violentadas, abusadas muitas vezes por essas instituições. E é interessante porque tem uma psicóloga, doutora, o nome dela é interessante, que parece de um outro psicólogo, um psicanalista, na verdade. O nome dela é Freud. Jennifer Freud, ela diz o seguinte, que a traição institucional, que a violência institucional, ela gera dor física, dor mental, dor emocional, como se fosse feito por uma pessoa. E a ação, a traição institucional, a violência institucional, ela pode gerar, inclusive, com mais facilidade, o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Que vocês já devem ter ouvido a sigla em inglês, né? PTSD. Que é aquele transtorno de estresse pós-traumático, de uma situação de violência. Isso começou a ser estudado com soldados americanos, etc., com sobreviventes de situações intensas. Então, a traição de uma instituição, sem que essa instituição se arrependa ou busque reparação, ela pode gerar na pessoa um estresse, um transtorno de estresse pós-traumático. A doutora estuda isso. E quando a gente olha para Maimônides, que a gente está seguindo nessa série, né, esse grande rabino, Moshe Ben Maimon,
ele fala de um relacionamento de uma pessoa com outra que trabalha. Então alguém trabalha para mim. E no trabalho que essa pessoa executa para mim, ela sofre algum acidente físico. Maimônides está falando de uma situação pequena, corriqueira, constante e em nível pessoal. E Maimônides vai dizer, quando isso acontece, você precisa tratar a lesão, você precisa tratar a dor que essa lesão causou, você precisa pagar o tratamento médico daquela lesão, você precisa se preocupar com o tempo que aquela pessoa que trabalha para você vai ficar ociosa, ou seja, ela está sem trabalhar, ela não pode ficar sem ganhar, ela vai ter que ganhar também. Maimônides vai bater firme nessa tecla. E além disso, Maimônides coloca um quinto aspecto, que é o aspecto da humilhação. Essa pessoa, se ela perdeu um dedo, se ela perdeu uma mão, etc., ou se ela passou por uma situação vexatória naquele trabalho, ela vai se sentir humilhada de ficar sem trabalhar, de isso, de aquilo e tal, até por ganhar, mesmo sem estar trabalhando. E aí Maimônides vai dizer que você, como chefe, como a pessoa que empregou alguém, e essa pessoa sofreu tudo isso trabalhando para você, você precisa se preocupar com essas 5 coisas. Já pensou se a gente aplicasse essas 5 coisas para as organizações e para as instituições? E é aqui, quem tem empresa já está pensando na lei trabalhista. Que quem segue a lei trabalhista sabe que é caro. É caro. O empreendedor não gosta da lei trabalhista. Mas é porque você está lidando num relacionamento de uma empresa, que é uma entidade, e o relacionamento com uma pessoa. É desigual. Portanto, precisa haver proteção para essa pessoa. E Maimônides vai pegar pesado, dizendo, olha, é necessário que haja reparação por aquilo que foi feito, por aquilo que aconteceu, que foi causado. Isso é difícil. Isso é complicado. Nós conhecemos, com certeza vocês conhecem, pouquíssimas entidades, instituições, organizações que seguem os 5 passos de reconhecer o erro, de mudar de atitude, que a gente falou lá na primeira vez, de se desculpar, de aceitar as consequências e buscar reparação, e de tomar novas atitudes, novas decisões baseadas naquilo que aconteceu. Dificilmente uma instituição se arrepende, dificilmente uma instituição repara o mal que causou. E por quê? Porque ela não tem cara, porque ela não tem coração. Ela está preocupada com a reputação, mas não com as pessoas por quem ela passou por cima. E é por isso que tem um peso diferenciado para esse trauma da violência que a gente sofre, causada por instituições e causada por nações. E isso tem sido estudado nos últimos anos. A partir do que a pessoa que sobrevive a essa violência, esse trauma, a partir do que essas pessoas escrevem. É chamado literatura do trauma. E eu queria explorar um pouquinho esse ponto, porque foi uma coisa que o doutor Marcos Apolônio, nosso pastor aqui na comunidade, ele falou um pouquinho semana passada. Que é a ideia do trauma, de como a pessoa traumatizada lida com aquilo. Então vejam, um dos eventos que todos nós conhecemos, estudamos profundamente, vimos vários filmes sobre isso, filmes que ganharam Oscar, uma realidade nefasta que aconteceu no mundo, que foi o Holocausto. Tremendo. Pessoas perseguidas, mortas, torturadas, campos de concentração, campos de extermínio, em que as pessoas iam apenas para morrer. Uma realidade que foi institucional e que a gente pode dizer que é nacional, porque era parte de um pensamento de um governo. Maravilha. Existe um ensaísta austríaco, sobrevivente de Auschwitz. Ele escreveu vários livros e tal, mas um desses livros, ele colocou uma fala gigante sobre tortura, e eu trouxe um pedaço aqui para vocês.
ele falando de tortura, da violência que ele sofreu, ele diz assim: a primeira bofetada nos priva de algo que podemos chamar de confiança no mundo. A confiança no mundo é constituída de vários elementos. Por exemplo, a crença irracional na causalidade. Não, naquela ideia de causa e efeito, né? Eu fiz alguma coisa, eu recebo. Então a gente confia no mundo imaginando assim: se eu fiz o certo, eu recebo o certo. Se eu fiz o errado, eu vou receber o errado também. Um outro aspecto dessa confiança no mundo é a convicção que a gente tem nas inferências indutivas. A gente olha para alguém, a gente olha para uma situação, não, isso aqui é uma pessoa legal, uma pessoa boa, é uma situação boa, né? Então, por exemplo, os judeus na época da Alemanha, eles olhavam e falavam: não, a Alemanha é um país maravilhoso. Aqui tem liberdade, aqui a gente pode ser a gente e tal. E muitos viviam tranquilos na Alemanha. Tranquilos, na verdade era um dos países com mais presença judaica de toda a Europa. Né? Mas tinha essa inferência indutiva de que aqui é um lugar seguro. Mas o mais importante dos elementos da confiança no mundo é o seguinte: a certeza de que os outros, com base em contratos sociais escritos e não escritos, vão nos poupar a existência, obviamente, e respeitarão a nossa existência física e a nossa existência metafísica. Ou seja, vão poupar o nosso corpo e as nossas ideias, nossa mente. A violência destrói a confiança no mundo. Quem foi violentado, torturado, nunca mais se sentirá em casa no mundo. E o próximo se tornará o seu inimigo. Olha que forte. Todos nós nascemos com essa ideia de confiança. A gente confia nos nossos pais, a gente confia nas pessoas, a gente confia na escola, a gente confia no piloto do avião. A gente confia. A gente vive vida de confiança. Mas quando a desconfiança começa, dificilmente você consegue voltar atrás. E quando você fala da violência e dela quebrar essa condição de confiança no mundo, você começa a entender algumas coisas. Talvez a mais forte delas, para a nossa realidade: violência doméstica. Quando uma criança confia no pai, e o pai bate nessa criança. E a mesma mão que bate é a mão que afaga. Tem até um poema muito famoso sobre isso, né? Que tipo de confiança essa criança desenvolve no mundo a partir dos pais, quando de repente ela apanha? Quando ela apanha muitas vezes sem merecer, sem ter feito nada digno de que ela apanhasse. Isso é difícil para mim, porque eu bati nos meus filhos. Me arrependo amargamente disso. E já pedi muito perdão para eles por isso. Mas hoje eu entendo, já tem algum tempo, que o preço da violência é altíssimo. Porque quebra a base de um relacionamento de confiança. Uma mulher que apanha em casa, ela nunca mais consegue confiar nos homens. Uma pessoa que é traída sexualmente nunca mais consegue confiar do mesmo jeito. Agora vocês imaginam que tanta literatura foi produzida para falar da situação do Holocausto. Um evento nefasto, terrível, que durou ali cerca de 12 anos, 1933 até 1945. E nessa literatura do trauma, as pessoas que sofrem esse trauma não confiam em mais ninguém. Jean Merry, Primo Levi, Viktor Frankl, vários outros vão trabalhar
a dificuldade que é reconstruir relacionamentos depois de passar por um evento absurdo desse. Um povo inteiro estigmatizado. Agora imagina a escravidão dos negros africanos, que não durou 12 anos, foram séculos. Séculos de uma violência institucional. Séculos de uma violência nacional, em que promessas eram feitas, eles eram levados de navio, já no navio começava a violência. E chegavam aqui, eram tratados como mercadoria, vendidos, comprados, açoitados. E a violência que qualquer pessoa da comunidade LGBT está sempre imaginando que pode sofrer a qualquer momento, quando dá a mão para o companheiro no shopping. Numa festa, pode apanhar, pode morrer. E o Brasil é um dos países que mais mata a população LGBT. Imagina a cabeça das famílias palestinas. Com tudo que está acontecendo nos últimos meses. Com a morte aos borbotões das crianças palestinas. Como é que as famílias vão sobreviver diante de tamanha violência? Então, uma das coisas que nós esquecemos é que a violência institucional, nacional, ela causa um estresse pós-traumático. Ela cria uma desconfiança, um medo, um ressentimento que não desaparecem do dia para a noite. Por isso as pessoas são desconfiadas. Por isso as pessoas são ressentidas. Por isso as pessoas não conseguem se entregar na confiança de um relacionamento coletivo. Só que a gente que não passou por um processo assim, a gente não entende. E aí a reparação que precisa vir, ela não acontece. Sabe por quê? Que a gente fala assim, não fui eu que fiz. Eu não sou assim. Não coletivizem a violência. Não fui eu que fiz. Não fui eu que escravizei, eu não fui de barco. Foram os portugueses. Mas trouxeram para o Brasil. Você é brasileiro. Vocês estão entendendo? Aí, isso é um exagero. Isso é lacração de internet. Essa coletivização da culpa e do trauma. Não tem nada a ver, é um absurdo. Aí você olha para a Bíblia. Vou começar com um texto fácil. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Opa, coletivização, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo, por isso todos nós somos pecadores. Aí você vai para o exílio. Aí você vê Deus falando lá, por exemplo, final do livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Você vai lendo lá, são vários versículos. Vocês todos pecaram, vocês todos me traíram, foram infiéis, por isso eu vou mandar vocês para o exílio. Vocês todos foram injustos, não respeitaram o direito da terra, não respeitaram o direito do pobre, por isso todos vocês vão para o exílio. Eu pergunto, todos? Será que todo israelita, todo judeu da época ali, de Manassés, de Ezequias, será que todo mundo era ruim? Não tinha um que salvava? Não é verdade? Tinha um que salvava. Aí tem aquela frase lapidar do início do Evangelho, veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Mas a gente vai lendo ao longo dos Evangelhos e um monte de gente aceitou. E um monte de gente acreditou. Então a Bíblia trabalha com coletivização da culpa, da punição e do arrependimento o tempo todo. Do início ao fim. Você imagina Daniel no exílio. Você imagina Jeremias vendo a cidade destruída. Eles podiam falar assim, Senhor, eu não fiz nada, por que eu estou aqui sofrendo isso daí? Não, sofreu. E depois, você vai ver nos textos bíblicos, a literatura pós-traumática.
A literatura produzida durante o exílio e depois do exílio, como isso tem uma influência tremenda naquilo que é escrito. Porque as pessoas que sofrem o trauma da violência, de uma traição institucional, as pessoas que sofrem esse tipo de trauma, elas carregam isso. Ou vocês acham que quando você vê o seu pai morto por uma bomba que caiu, ou você vê a sua mãe sendo maltratada, isso não vai gerar em você uma reação que vai perdurar na sua cabeça? Essas cenas não vão voltar na sua cabeça? E se acontecer com você é muito pior. Há um desinteresse nosso em coletivizar a culpa, porque há um desinteresse nosso em assumir que a gente precisa promover reparação. E a culpa é do outro. Só que a gente não entende o que esse outro está passando, o que esse outro está vivendo. Esse outro que sofreu, que sofre e que vai continuar sofrendo. E aí a gente cria um espaço onde todas as pessoas podem se sentir seguras, mas isso vocês sabem que é só utopia. Isso não é fato. A gente tenta que seja um fato, mas não é. E sabe por quê? Porque quem sofreu o trauma, quem sofreu a violência, desconfia e vai desconfiar eternamente. E quem não sofreu o trauma e não sofreu a violência vai olhar e vai falar assim, pô, mais mimimi. Putz, aí, já tem tudo aqui. A gente aceita todo mundo. Mas é porque são traumas que a gente carrega das instituições que a gente viveu, dos relacionamentos que a gente teve, em todos os níveis possíveis e imagináveis. Não é fácil. Não é fácil reconhecer os nossos erros. Não é fácil reconhecer os nossos traumas. E não é fácil saber que a reparação é um processo necessário para que a gente consiga superar os traumas que a gente sofreu e que a gente causou. Só vai ter um novo vaso com fios de ouro, mais bonito que o original, se a gente souber que o vaso está quebrado. Você precisa reconhecer que você passa também por um processo de estresse pós-traumático, com os rompimentos espirituais e religiosos que você já viveu. E você precisa reconhecer que em diversas outras esferas você é responsável pelo sofrimento e pelos traumas e pela violência que as outras pessoas sofrem também. Mesmo que você, teoricamente, não tenha feito nada. E quando alguma coisa acontece, agora a gente vai trazer bem para o chão da fábrica, né, como dizem a expressão. Quando acontece alguma coisa aqui na comunidade, todos nós somos responsáveis. Porque todos nós somos parte de um todo. E quando esse todo, que não tem cara, que não tem coração, ele erra, é porque individualmente todos nós erramos também. E nós vamos precisar assumir a responsabilidade, nos arrependermos de verdade, seguindo os passos e buscar a reparação real daquilo que a gente fez. E a vida só vai ser a vida em comunidade, em coletividade. Só vai ser plenamente possível se a gente for construindo assim. Se a gente for construindo com essa busca constante por nos incluirmos no problema e participarmos da solução, todos juntos, coletivamente. Eterno nosso Pai e nosso Rei. Nós muitas vezes falhamos, individualmente e coletivamente. Muitas vezes é mais fácil a gente reconhecer o erro que foi feito contra a gente. Como as instituições erraram com a gente, como as organizações erraram com a gente.
Mas é muito difícil reconhecer quando nós fazemos parte disso. Quando nós somos elementos dessa engrenagem institucional, organizacional, nacional, que muitas vezes moe pessoas. Por favor, Senhor, nos dá a necessidade, nos coloque no coração a necessidade de arrependimento e de reparação. Nos ajude de alguma maneira, ao passarmos por esse processo, enxergarmos as coisas simples e bonitas que existe nesse vaso quebrado que agora pode ser refeito pela tua misericórdia, pela tua graça, atuando em nós e através de nós. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã. Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã. Lindo no horizonte o amanhã que eu nunca esqueci. Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui. Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Mais bonito não há. Mais belo que abraço sereno e sabor de perdão. Ver a beleza e em gesto pequeno ter a imensidão. Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir. Aquietar o silêncio das dores daqui. Pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Mais bonito não há.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Valeu, obrigado pela presença, pela companhia e até semana que vem.